Birds flying high. Seja muito bem-vinda à aula Qualidades e Sombras da Sábia. Você já sabe quais são os objetivos, você já tem uma visão geral desse arquétipo, você já sabe como é o ambiente, você já sabe como são os looks, a maquiagem, o estilo, ou as roupas maravilhosas que comunicam esse arquétipo. Então vamos entender quais são as qualidades agora. A sábia é aquela pessoa especialista, quase um detetive em relação a um determinado assunto. Então, ela explora com muita profundidade. É aquela conselheira, filósofa, pesquisadora, pensadora, planeja muito, planeja tudo que faz, é muito profissional, é aquela mentora, professora, e eu sempre falo, todas as mentoras, elas precisam ter esse arquétipo, não tem jeito. Mentora vai orientar um processo para que, através do conhecimento, a pessoa alcance uma transformação. Então, não tem jeito, não tem como fugir desse arquétipo. Toda mentora tem que comunicá-lo na profundidade de conhecimento, na paixão por esse conhecimento como algo que liberta, que leva para os próximos níveis. Então, não tem jeito. Morre de medo da ignorância. A sábia tem esse pavor de ser vista como uma pessoa ignorante, ser vista como uma pessoa que não está sabendo sobre determinado assunto. Tem medo, né, de ser enganada ou de ser iludida. Ela quer estar sempre ali, muito voltada para a verdade, e quer que as pessoas também que se conectam com ela tenham esse compromisso com a verdade. Mas aí tem uma sombra que acomete a maioria das pessoas que tem esse arquétipo muito forte. Por isso que precisa ter cuidado. Quando a gente fala das sombras, nós estamos falando de pontos negativos que precisam ser observados para que eles não se tornem predominantes. Porque se eles tornarem predominantes em relação às qualidades, aí vai ser negativo. A obesidade cerebral é uma dessas sombras. A sábia, por gostar tanto do conhecimento e da verdade, ela se aprofunda tanto e não executa tanto. Isso é um grande problema, que ela acaba sendo acometida pela obesidade cerebral. É um termo que a gente tem ouvido falar muito nos últimos tempos. É aquele negócio da pessoa consumir conteúdo e não executa, e aí não tem resultado. E eu tenho falado que muitas mentoras estão aqui sem resultados satisfatórios em termos de faturamento, porque estão só comprando mentorias, comprando cursos e não sentam a bunda para executar o que já sabe. Não precisa comprar mais nada. O que já tem já é suficiente para ter resultado, mas não executa. Nós precisamos adquirir conhecimento, mas nós precisamos ser executoras também. Não tem jeito, tem que sentar e executar. E eu sempre reforço o teorema de Pareto. Segundo o teorema de Pareto, 20% das nossas ações são responsáveis por 80% dos nossos resultados. Tem que executar, não tem jeito. A outra sombra, pode estudar assuntos durante toda a vida e nunca tomar uma atitude. Olha que perigoso isso. Você fica investindo, adquirindo mentoria, adquirindo curso, pagando coisa caríssima, mas você não executa. Não pode, tem que executar para que seus resultados venham. Muito crítica e pensa demais antes de fazer. Pode se tornar cética, vivendo fora da realidade e com uma personalidade arrogante de que só ela sabe de todas as coisas e que o restante das pessoas é ignorante. Isso também é uma sombra. É preciso ter cuidado com isso, porque as pessoas, elas não gostam quando você se coloca num patamar dizendo que sabe muito mais do que elas. A gente fala do nosso método, mas a gente não fala com esse ar de que não, eu sei o que eu estou falando e o que eu estou falando é a única verdade. A gente não se coloca assim. A gente fala assim, eu trilhei uma jornada, eu tenho um método e eu sei que esse método pode ajudar você também. A gente se coloca dessa forma para que não soe aí como essa sombra, né, da sábia, como essa pessoa. Você tem que acatar o que eu estou falando. Eu te aconselho a fazer isso, você precisa fazer isso. E aconselho, gente, é um termo
que muita gente usa, mas eu sinceramente eu não gosto muito, porque as pessoas não gostam de receber conselho. Então eu evito isso. Então, eu sugiro que você faça isso. Sugerir é praticamente você mandar a pessoa fazer. Não, você mostra para a pessoa, o método é esse, o passo a passo é esse. Eu executo isso para ter os resultados que eu tenho. Você também quer ter os mesmos resultados? Então, bora executar. Aí sim, mas eu não gosto muito dessas palavras que é um eufemismo da imposição. Não, não gosto. E quem tem muito forte esse arquétipo da sábia tende a fazer isso. E é preciso ter cuidado, porque senão vai criar um bloqueio aí e as pessoas não gostam. O que eu quero que você faça de ação nessa aula? Eu quero que você escolha 3 qualidades que você percebe que são muito fortes em você e que você não explora tanto. E que estão conectadas com as qualidades desse arquétipo. E aí você vai começar a trabalhar isso mais fortemente no seu posicionamento, porque isso vai te favorecer muito. Vamos lá, hein? Escolha suas 3 ações para você trazer aí mais fortemente e potencializar seus resultados. Birds flying high